Então, começando a gravar aqui, beleza. É, Hoje eu vou falar com você aqui sobre o sistema operacional, a diferença entre o hardware, que esse que é o aparelho, seja ele computador, telefone, tablet, são as peças. Vou botar aqui. Calma aí. Só aumentar o tamanho da letra aqui. Vamos lá, o hardware, que é a o computador, né, o telefone, como é que eu vou botar aqui? O hardware são as peças, vamos botar lá. PC, notebook, tablet, celular e outros. Vou fazer assim. Fica melhor. Então isso aqui a gente vai diferenciar do software. Que são o sistema operacional, também conhecido como OS, tá só OS assim, que é a sigla em inglês para Operational System, ou SO mesmo, tá? Pode ser OS ou pode ser SO, Sistema Operacional, como por exemplo Android, Windows e Android, Windows, qual mais sistema operacional que tem? Linux, iOS e outros. Tem outros mesmo, tá? Tem, além desses que tem aqui, por exemplo, tem um sistema operacional chamado Firefox, né? Que é daquele mesmo navegador de internet. É um sistema, só que é um sistema operacional. Também tem o da Chrome OS, que é um sistema operacional do Google, muito parecido com o Google Chrome. Só que o Google Chrome, aqui no meu caso, ele é um aplicativo, tá? No meu caso, o Google Chrome é um aplicativo. No caso do Chrome OS, ele é um sistema operacional mesmo. E sempre OS, né? Aqui, ó. Esse aqui é o sistema operacional do iPhone. Beleza? Show. Tranquilo, então. É,
Só que o que acontece? O software ele é dividido em duas etapas. Ele é dividido no sistema operacional e no aplicativos. Então, para ficar até mais bacana, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar aqui para baixo. E vou melhorar isso daqui. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Ah, tá. Uhum. Vamos lá, aplicativos. Então nós temos aqui, em relação a software, nós temos esses dois casos aqui. O sistema operacional e... Cadê o... não tem aqui? O lancezinho de distribuir, alinhar. Não. Ah, tá. Tô achando agora aqui a ferramenta de edição. Mas tudo bem. Aplicativos, apps. O que a gente tem dentro de aplicativos? Ó, aplicativos tem para mais de 1 milhão, né? Aplicativo, se você for contar todos os aplicativos que tem só na Play Store do Android, passa se bobear, passa de 1 milhão. Eu vou botar alguns exemplos. No celular, Oi? toda hora o pessoal tá botando um aplicativo Toda diferente, hora né? tem um aplicativo diferente. Então, de aplicativos aqui, para dar uns exemplos, eu vou colocar aqui YouTube, botar os mais famosos, os mais usados, né? Uhum. YouTube. Vou pegar meu telefone aqui para lembrar. Na hora que você pensa assim, na hora que a gente pensa assim, fica até a gente acaba esquecendo. Ah, WhatsApp. Mesmo, Facebook. Vou pegar assim os mais usados, os mais comuns de todos aqui. E que basicamente não tenha site, né? Para poder não confundir. Por exemplo, tem Mercado Livre aqui na minha frente. O Mercado Livre também é site. E aí eu queria passar uma ideia que a pessoa olhasse e soubesse que é aplicativo, e não pensasse, não viesse pensar em site. Ó, quer ver um bem conhecido aqui, ó? O iFood. Vou botar aqui para baixo aqui. É uma caixa preta, é food? Aqui tem, pouco, mas tem. Aqui não tem nada. Oi? Aí onde você Aqui mora é não onde? tem. Hã? É. São Vicente, já ouviu falar de São Vicente? Sei, conheço, pô, conheço sim. Tem a E lanchonete mesmo. iFood, vou botar aqui, ó, Uber.
Esse aí, acho que esse aí agora tomou conta do Brasil. Uber 99. A Uber tem aí, em São Vicente, não tem? Tem? Tem Uber, tem 99. Só botar só mais um. Procurar aqui só mais um. Ahn, Tá, eu vou botar um jogo, porque jogo também é aplicativo. Apesar de eu não ter nenhum jogo aqui no meu celular, eu vou botar aqui o Fortnite. Não sei nem como é que escreve, calma aí, eu acho que é assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. É assim mesmo, tá certinho. Então, software, o hardware, ele é mais simples, porque o hardware, ele envolve tudo que é peça. Então fica mais simples da gente, até para explicar, até para minha explicação fica mais fácil, porque tudo que for peça é da parte física. É aquela parte que você pode pegar, que você pode segurar. Então esse é o hardware. Quer ver? Agora sim, agora eu vou conseguir alinhar aqui do jeito que eu queria. Prontinho. Vou dar uma agrupadinha aqui para ficar legal. O negocinho do agrupar sumiu daqui. Vai entender. O, o íconezinho. Mas tem aqui, ó. Acho que a gente consegue agrupar também tranquilo. Quer ver? Alinhar, distribuir e agrupar. Pronto. Ctrl G agrupa, ó. Bom saber. Então fica mais fácil da gente elencar assim. O hardware, ele são as peças físicas, o computador, o notebook, o tablet, o celular e outros. Já o software, nós temos duas categorias: o sistema operacional e, no caso dos aplicativos, no caso do o sistema operacional e os aplicativos, né? No caso do software, nós temos o sistema operacional e os aplicativos. É a diferença que nós temos entre os dois. E aqui, isso cai inclusive na prova, eu quero mostrar para você a diferença entre esses dois softwares aqui. Ó. Esses dois grupos de software que nós temos aqui. É até simples de entender a diferença, de compreender a diferença entre esses dois, mas não é muito simples de explicar. Não é tão simples de explicar, mas vamos lá. Um software, lembra que eu falei mais cedo na aula, antes da aula começar, na verdade, que o processador, o transistor, aquelas peças, eles ficam disparando pulsos elétricos, parecendo com um interruptor de luz que você fica ligando e desligando o tempo inteiro, para fazer ali da sua casa ali um baile, uma discoteca? Então, quando o aparelho está fazendo esse loucamente esse liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, não é contínuo, tá? Não é liga, desliga, liga, desliga o tempo inteiro, não. São pulsos que podem ser entendidos como um e falta de pulsos que são entendidos como zero. E num grupo de 8, é um código de 8. Então, só para você ter uma ideia, quando eu digito a letra A aqui no meu teclado do notebook, quando eu digito a letra A minúscula, tá? Porque é maiúscula é diferente. O sinal que o fio do teclado joga para dentro do processador, o sinal elétrico, é um grupo é um código, na verdade, né? Começa com um intervalo,
aí tem 2 pulsos elétricos, outro intervalo, outro intervalo, outro intervalo e mais um pulso. Dessa forma, o computador me mostra aqui na minha tela, na sua tela aí, essa letrinha, a letrinha A. Só que o que na verdade passou por dentro do computador foi a eletricidade. A eletricidade foi essa daqui, né? Aí, só para não ficar muito confuso, por exemplo, como é que você aperta A e não vai eletricidade nenhuma? É porque antes de ir esse código, primeiro vai um pulso de controle. Esse pulso de controle ele não é contado, tá? Esse pulso de controle não é contado, é só para saber que você apertou a tecla. Senão não teria como ele saber que você apertou a tecla. Então você apertou a tecla, vai um pulso de controle. Esse pulso de controle a gente nem conta, tá? Então aqui a gente está contando só esses oito numerozinhos aqui. Esses que nós chamamos de bits. Cada um desses numerozinhos são chamados de, com letra minúscula, obrigatoriamente tem que ser com letra minúscula, tá? Bits. E aí, no nosso caso, aí nós temos quantos bits? Nós temos 8 bits. E 8 bits formam... A gente muda o nome para agora com letra maiúscula, byte. Então nós temos aqui 8 bits ou 1 byte. Você pode chamar da forma que você quiser. É igual você, por exemplo, ou você chama de 60 minutos ou você chama de 1 hora. Tanto faz, os dois dá na mesma. Se eu falo para você que eu vou dar uma saidinha aqui, vou demorar 60 minutos. Você vai parar e vai pensar, pô, isso é 1 hora, né? Então você rapidamente tem essa noção. Aqui é a mesma coisa. Quando eu falo 1 byte, você já tem a noção de que sejam 8 bits. Só que isso daqui é o começo, né? A gente está muito à frente disso. Porque quando você soma 1024 bytes, cada letra dessa daqui, ó, é 1 byte, tá? Ou seja, 8 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits e assim por diante. Só que aí, daqui para frente já fica mais complicado da minha cabeça calcular. Quantos bits tem? Ah, o espaço conta, tá? O espaço entre uma letra e outra aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Tá vendo? Tô vendo. Então, o espaço entre uma letra e outra aqui, ó, ele também conta, também são 8 bits, tá? Então, começa a ficar complicado. Olha só, eu vou contando 8, 16, 24, 32, aí aqui já começa a forçar um pouco mais a cabeça, então começa a ficar difícil. Então, ao invés de eu falar em bits, eu vou falar em byte, ó. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nessa linha aqui, nós temos 12 bytes. 12 bytes. Agora, vou dar um exemplo para você. Imagina quantos bytes tem aqui, ó. Imagina quantos bytes tem aqui. Complicado dizer, né? Muita coisa. Ó, é muita coisa, ó. Complicado dizer. Então, quando a gente tem aqui, deixa eu puxar para baixo aqui, inverter. Quando a gente chega a um total de 1024 letras, já eu explico por que é 1024. Quando a gente chega a 1024 letras, ou bytes, tá coladinho assim, a gente muda o nome. Igual, por exemplo, eu vou mudar
Se eu falar para você que eu vou levar 24 horas para te entregar um trabalho, você deixou um telefone de celular comigo, você falou assim, aí vai ficar pronto, eu vou falar para você, ó, vai ficar pronto daqui umas 24 horas. Ou seja, você vai saber que eu vou levar um dia, você já sabe, rapidamente sua cabeça faz essa conversão, e aí você já sabe que eu vou levar um dia, correto? Sim. Tá aparecendo assim. Aqui, a mesma coisa. 1024 bytes é como se, em vez de eu falar 1024, eu falo um kbyte ou um kilobyte. Então a gente sabe que 2 kilobytes, por exemplo, é o dobro disso aqui, ó. É o dobro disso aqui. 2 kilobytes são 2048 bytes. E assim vai, sucessivamente. Quando eu tenho 1024 kilobytes, é a mesma coisa que um mega. Desculpa, tá errado aqui, tá? Quando tem aqui, ó, 1024 KB, 1024 kilobytes, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1 megabyte, 1 MB. Então, 8 bits formam 1 byte, 1024 bytes formam 1 kilobyte, 1024 kilobytes formam 1 megabyte e 1024 MB ou megabyte equivale a 1 gigabyte. Então, por exemplo, você sabe quantos gigas tem a memória do seu telefone aí? 32. 32, a memória interna, no caso que você está falando aí, a memória interna, que era essa mesmo que eu queria saber. Mas existe outra memória, que é a memória RAM. De memória Aham. RAM, você sabe quanto que tem? Acho que é 2.8. Não, não, ou é 2, ou é 3, ou 4. Memória RAM. Aham. Acho que é 3. 3, né? 3. Então, beleza. A, a, tá, não, beleza. Então, você tem 32 gigas. Olha só, você tem 32 gigabytes de espaço no seu telefone, que seria 32 gigas vezes 1024 megas. Aqui, eu apontando com o dedo. Tem que apontar com o mouse, senão você não vê. Então, são 32 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 para você saber a quantidade de bytes e se quiser saber a quantidade de bits vezes 8. Então vai ficar assim, ó. Só para você ter uma ideia do tamanho do que são 32 GB. Vezes 1024 vezes 1024. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 32 vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. Tá certinho. Essa conta vai dar. Vou abrir aqui a calculadora. Você vai ver junto comigo aí eu fazendo. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho da memória do seu telefone. 32 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Então, a memória do seu telefone, ela tem esse número aqui.
em bytes. Então, em bytes vai estar esse número aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar esse número aqui. Vamos lá. 34 bilhões 359 milhões 738 mil 368. Então, isso é a quantidade de letras que dá para armazenar no seu telefone, por exemplo. São 34 bilhões de letras, mais de 34 bilhões de letras que você pode armazenar no seu telefone. Só que não é só letra que você armazena no seu telefone. São programas. Só que os programas também são medidos em megabytes. Quando você entra na Play Store e vai baixar um aplicativo, ele mostra qual o tamanho dele. Qual o tamanho desse aplicativo. Fazendo até uma pesquisa aqui rapidinho, dá para acessar aqui no computador, muita gente não sabe disso. Mas eu tô logado, repare o seguinte, eu tô logado aqui, ó, na minha mesma conta. Eu tô logado na minha mesma conta do meu telefone celular. Então, se eu venho aqui e escolho um aplicativo, vamos pegar um aplicativo bem conhecido aqui, por exemplo. Esses aqui são os que são recomendados para mim, esses aqui já são os já instalados. Vamos lá, se eu venho aqui e instalo esse aplicativo, esse aqui, ó, na Magazine Luiza, se eu clico aqui e mando instalar, vai instalar lá no meu telefone. Muita gente não sabe que dá para fazer isso, até porque não tem por que você fazer, né? Se você vai lá no telefone e instala, a não ser que você não esteja com o telefone à mão e lembrou que precisa instalar um telefone. Você vai clicar aqui, se seu telefone estiver desligado, ele vai receber o comando. Quando você ligar o telefone e estiver com acesso à internet, esse aplicativo vai ser automaticamente instalado no seu telefone celular. Eu quero ver qual é o tamanho desse aplicativo. Porque no telefone, ele é uma das primeiras coisas que ele mostra. Deixa eu ver aqui. Se ele vai mostrar o tamanho. Aqui, ó, o meu telefone aqui embaixo. Aqui, ó. Eu ainda posso escolher, se tiver mais de um telefone, eu posso escolher aonde que eu quero instalar. Só que aqui não tá me mostrando. Vou botar aqui nesse Saiba Mais, mas acho que não vai não. Eu queria saber o tamanho do aplicativo. Vai te informar, não. Oi? No computador não te informa, não. No telefone aparece logo aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui estão os comentários das pessoas igualzinho. Aqui, ó. Aqui outras informações. Ó, tamanho. 12M. O que significa 12M? Significa 12 megas. Então, aquele aplicativo que a gente acabou de ver, ele vai usar 12 megas, ou seja, ele é muito menor do que 1 giga. Porque 12 para 1024 é uma diferença muito grande, mais de 1000. Né? Então, se fosse 1 giga, esse programa seria muito, muito, muito maior. Voltando aqui na nossa tela aqui, deixa eu voltar. Deixa eu pegar esse... Acho que é um jogo isso aqui. Vamos ver a diferença do tamanho. Esse aqui é o Free Fire. Então, que é também um outro aplicativo, né? Vamos ver o tamanho desse aplicativo. Até que é pequenininho, 41 megas. Talvez esse aqui não seja o jogo completo. Vamos botar aqui o Fortnite para ver. (4,5 megas). Não, tá muito pequeno isso. Uma coisa errada. Será que o jogo, depois que baixa isso aqui, o jogo, ele faz o download do jogo por dentro do aplicativo? Pode ser. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, aproveitando esse gancho, que é o que está me parecendo, não dá para dizer com certeza, mas deixa eu explicar. Esse jogo aqui, se bem que esse jogo aqui não é o Fortnite, né? Mas tudo bem. Não é assim, tá escrito ali. Esse jogo aqui, ele pode ser que ele seja mais de 1 giga, eu creio. Ele seja bem grande. Hã? Ele é. Sim. Mas aí o que acontece? Deixa eu te explicar. Um aplicativo de 1 giga é um aplicativo muito grande
para os servidores do Google Play. Não que o Google Play não tenha, não dê suporte a arquivos grandes, a grandes arquivos, não é isso. Só que talvez para os caras que fazem o jogo, que é essa empresa aqui, ó, muito provavelmente é essa empresa aqui, né, que é dona do aplicativo, ela teria que pagar mais caro para o Google para poder armazenar o jogo inteiro dentro do Google Play. Então o que eles fazem? Fazem um aplicativozinho pequeno, que ao você instalar esse aplicativo no seu telefone celular, esse aplicativo vai fazer a versão do Play Store, vai fazer o que o Play Store faz. Ele vai no próprio servidor da Checkson, não sei como é que fala esse nome aqui, no próprio servidor do fabricante do jogo, e faz o download por lá. Ou seja, você só baixa aqui, isso aqui você só está baixando um atalho para o próprio servidor da própria empresa que faz o aplicativo. É lá que, depois que você instala isso daqui, que você clica, que ele vai de fato fazer a instalação do jogo. Isso é uma forma de ocupar menos espaço dentro do servidor do Google Play. E aí, o que acontece? Eles ficam abaixo do limite, que não precisa pagar mais caro. Porque eles devem ter aí como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Eles devem ter como se fosse plano de internet, né? Você quer botar 10 megas é um plano. Você quer botar 20 megas de internet na sua casa, você paga mais caro por esse plano. Você quer botar 50 megas de internet na sua casa, você paga mais caro por esse plano. Então, eu acredito que o Google Play deve funcionar dessa forma. Se seu aplicativo tem até 10 megas, você paga tanto. Você paga R$10. Se seu aplicativo tem abaixo de 20 megas, é entre 10 a 20 megas, você paga R$20. Se seu aplicativo tem entre 20 e 50 megas, você paga R$50, entendeu? Então imagina os caras colocarem um aplicativo de quase 2 gigas dentro da Play Store, dentro do Google Play. Imagina, ia ficar caríssimo para hospedar o jogo lá. Então eles hospedam um aplicativo pequenininho que você baixa e ele sim vai fazer o download do... Ele sim vai fazer o download do jogo completo. Deu para entender? Deu para sacar? Deu sim. Beleza, então. Vamos voltar aqui no CorelDRAW. Esse ícone do Camtasia, além de verde, ele tem a letra C. E toda hora que eu quero ir pro CorelDRAW, eu acabo clicando nele. É ele que eu estou usando para gravar a nossa aula aqui. Então, você tem bastante espaço no seu telefone. Tem o dobro do meu, inclusive. O meu tem 16 GB. E apesar do meu ter 16 GB, eu não loto a memória do meu telefone, porque eu instalo o jogo, instalo só o aplicativo essencial e apago bastante conteúdo que eu baixo pelo WhatsApp, vídeo que a gente baixa, aquelas porcarias que a gente baixa no WhatsApp, eu apago bastante. A vira e mexe eu vou lá e apago, então meu telefone é metade do seu e é mais do que suficiente para mim. Por enquanto está sendo mais do que suficiente para mim, apesar de ser metade do seu. E você imagina, por exemplo, computadores, né? Computadores que tem HD, o HD dos computadores, eles são 1024 gigas, o que dá 1 terabyte. Então você imagina qual a quantidade, de dados que você pode armazenar dentro de 1 terabyte. Se dentro de 32 gigas você já consegue armazenar 34 bilhões de bytes, você imagina num HD de 1 terabyte. É mais de trilhão, é muita coisa mesmo. Deixa eu reduzir esse número aqui rapidinho, só para você ter uma ideia. Então você sabe, agora olha só, uma coisa que você de repente nem parou para perceber. Seu telefone de 32 GB,
Seu telefone de 32 GB é a capacidade máxima do seu telefone. E qual é a capacidade mínima do seu telefone? Qual a menor informação que você pode ter dentro do seu telefone? São os bits, ou 1 byte. É menor, o bit é a menor unidade de informação, né? Esse aqui, cada zerinho, cada um desse aqui. Esse é a menor unidade de informação. Então, se você não sabia, agora você sabe que a menor quantidade de informação que você pode ter no seu celular é 1 byte, ou 8 bits. Beleza? Então, 32 GB de memória interna. 32 GB de memória interna equivale a isso aí. E todos os softwares, todos os programas, eles são baseados nisso aqui, ó. Isso daqui é o que dá origem a todos os softwares, inclusive sistema operacional. Lê todas as informações que passam aqui, que é trafegada pelo hardware. Vou até colocar esse parênteses aqui, ó. A letra A ali, mas aqui é toda informação trafegada pelo hardware. Essas coisas aqui eu vou colocar no grupo, tá? Então, essas informações aqui eu vou colocar no grupo, tá bom? Show. Desse jeito que tá aqui. Então, voltando aqui. Software, basicamente, é tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é software, né? Toda informação trafegada pelo hardware. O hardware são as peças que a gente já aprendeu, os aparelhos. Peça por peça, você pega só uma placa de Wi-Fi, por exemplo, é um hardware. Até um CD, um DVD é um hardware, que contém ali dentro um código que vai ser interpretado como se fosse um software. Porque software a gente não consegue pegar. Então você pegar um pendrive, segurar um DVD, não significa que você está segurando o software. Você está segurando ali um hardware que contém um código binário porque só tem 0 e 1, esse que eu mostrei para você aqui agora. E esse código binário, quando lido pelo processador, vai ser interpretado como um software. E aí nós temos as duas categorias que eu quero explicar para você. A categoria de sistema operacional e a categoria de aplicativos. É muito simples isso aqui, ó. O sistema operacional, ele está apto a receber aplicativos. Você consegue pegar aplicativos e instalar dentro do sistema operacional. Porém, você não consegue fazer o contrário. Você não consegue instalar um sistema operacional dentro de um aplicativo. Por quê? Porque o sistema operacional é o que faz a ligação entre o hardware e todos os outros softwares. Ficando dessa forma aqui, ó. Nós temos o hardware como a nossa primeira bandeja aqui embaixo. Então, em cima do hardware é instalado o sistema operacional, e em cima do sistema operacional é instalado os aplicativos. Ou seja, a função eu vou botar aqui a função do sistema operacional, que é... Olha como é que a explicação do sistema operacional vai descrever exatamente o que está aí nessa visualização. Então, a função do sistema operacional é conceder total controle do hardware, ou seja, eu posso controlar meu microfone por meio dos aplicativos. Eu posso controlar a minha câmera, que é meu hardware, câmera é o hardware. Eu posso através do aplicativo instalado no sistema operacional. Então, uma coisa fica através da outra. Inclusive, eu vou fazer até mais uma camada aqui, ó. Eu vou fazer até mais uma camada, que seria a camada nossa, eu e você, a camada do usuário.
aqui entra o usuário. E aqui nós temos a função do sistema operacional. Então, é isso aqui. A função do sistema operacional é conceder, vou até melhorar isso aqui, ó, ao usuário. A função do sistema operacional é conceder ao usuário total controle do hardware por meio de aplicativos. Eu vou até melhorar esse exemplo aqui antes de colocar no WhatsApp, mas como eu estou falando, conversando com você, como os outros vão só ver, né, a foto, fica melhor, depois eu vou escrever melhor isso daqui. Então, é essa a diferença entre sistema operacional e aplicativos. Esses dois aqui são software, mas estão em categorias, estão em prateleiras diferentes, estão em categorias diferentes. A categoria do sistema operacional é fazer a interação direta com o hardware. E através dos aplicativos, você faz a interação com o hardware. Então, se eu fosse colocar aqui uma setinha da ordem usual, então fica assim. O usuário consegue controlar todo o hardware por meio dessas duas camadas, o que exatamente está sendo explicado por essa frase aqui do lado. Então, a função do sistema operacional é conceder ao usuário total controle do hardware por meio de aplicativos. Então, você tem aqui, o usuário tem total controle do hardware por meio do sistema operacional e dos aplicativos, né? Então, tá bem explicadinho isso daqui. E eu vou encerrar por aqui e vou colocar essas fotos aqui no grupo. Se por um acaso você está vendo essa aula e não é do seu grupo, é só me cobrar aqui os arquivos que eu mando os arquivos para vocês. Beleza? Então, só isso só.